Olá pessoal, eu sou a Angélica Lino e hoje eu estou aqui no quadro Na Estante da TV Bula para conversar com vocês sobre um livro lançado recentemente aqui no Brasil de uma escritora húngara pouco conhecida e que criou uma das personagens mais interessantes da literatura e eu já vou explicar o porquê. Esse livro virou um dos meus favoritos e eu não consigo mais falar sobre outra coisa que não seja sobre A Porta, da escritora Magda Sobor. Esse livro foi lançado em 1987, lá na Hungria, e ele só ganhou o destaque que ele realmente merece quando ele foi traduzido para o inglês em 2005. Aqui no Brasil, ele chegou agora, no mês de julho, pela editora Intrínseca. Eu fico muito feliz de ver esse resgate de autores húngaros aqui no país, porque a gente não conseguiu criar uma tradução literária dos autores húngaros aqui. Isso não é um problema só do Brasil, né? Os escritores húngaros, geralmente, eles são tardiamente descobertos e traduzidos, como foi o caso do Sándor Márai, um dos escritores húngaros mais importantes do século XX, e da própria Magda Sobor. Então, quando eu vejo esse resgate, esses livros vindo à tona e as pessoas conhecendo, é muito satisfatório, porque a literatura húngara é muito boa. Então, vez ou outra, a gente tem essa sorte de ter acesso a esse tipo de livro incrível, que muitas vezes fica escondido atrás de um idioma dificílimo, como é o caso do húngaro, e atrás dessa falta de tradição literária húngara que a gente tem aqui no país. Mas vamos ao livro agora. A Porta é uma narrativa parcialmente autobiográfica de uma escritora que, após anos de uma carreira estagnada, congelada, sem conseguir publicar, sem conseguir escrever, ela volta ao ofício e ela tem um marido doente em casa, então ela precisa de uma pessoa, de uma empregada, de uma governanta, para cuidar da casa enquanto ela trabalha. E ela recorre a alguns contatos e essas pessoas indicam uma mulher chamada Emmerenk. Emmerenk, vai por mim, você não vai mais esquecer esse nome. Ela é uma das personagens mais bem construídas da literatura. Por vezes eu ficava na cabeça, olha, isso aqui não pode ser uma pessoa. Ela tem a força de um mito, de uma lenda. É uma personagem realmente incrível. E a primeira demonstração disso é que é a Emmerenk que escolhe quem vai ser a patroa dela. Ela não aceita fazer qualquer tipo de serviço. Ela que escolhe qual horário ela vai chegar, o que ela vai cozinhar, como ela vai arrumar a casa. Então ela tem uma autoridade natural que nem de perto se parece com arrogância, com insolência. Isso é uma das características que eu mais amo na Emmerenk. É tudo feito através desse acordo de uma pessoa só. Então ela coloca essas condições e a Magda, a escritora, inicialmente acha um pouco estranho, e de fato é muito estranho, mas ela aceita. E a escritora vai narrando como foram esses anos de convivência com a Emmerenk na casa dela. Eu já vou adiantando que o livro começa com uma confissão muito grave, que vai norteando toda a narrativa do livro, como se fosse um banquete. Você pega uma informação importante aqui, faz conexão com algo que foi dito de maneira muito despretensiosa e, de repente, tudo faz sentido. E à medida que elas vão convivendo, a gente percebe que opera uma incomunicabilidade muito forte entre as duas. A Magda não consegue acessar a Emmerenk, corrigindo, ninguém consegue acessar a Emmerenk. Ela é uma mulher misteriosa, com um passado sombrio e simplesmente não deixa ninguém entrar na casa dela. É da porta para fora. E essa porta, geralmente trancada, funciona como uma representação simbólica dessa personalidade impenetrável dessa mulher. E por conta dessa personalidade impenetrável da Emmerenk, acontece um fenômeno muito curioso. Tem uma hora da narrativa, chega um momento em que a gente não sabe mais quem é subordinado a quem. Essa mulher, ela tem uma soberania de ser que contamina tudo ao redor dela. A casa, a relação das duas, até o cachorro que elas decidem adotar. Tudo parece obedecer a Emmerenk. Mas, ok, quem é essa mulher? Quem é Emmerenk? A gente vai descobrindo aos poucos, junto com a narradora, as razões dessa mulher. A autora, a Magda Sobor, é muito eficiente em criar esse recurso da gente descobrindo dela, revelar aos poucos
alguns traços de personalidade, alguns traumas, algumas reservas da trajetória dessa mulher que justificam 100% a personalidade que ela tem hoje. Então, ao mesmo tempo que ela é uma mulher forte, robusta, a própria patroa diz que serviço de 8 pessoas ela consegue fazer sozinha, ela tem medo de tempestade, ela nunca dorme em cama, só dorme em poltrona. E ela odeia religião, é declaradamente intelectual. E isso é um foco de embate com a patroa, que vive de escrita, é uma burguesa e é extremamente religiosa. E a Emerenk, ela é muito fiel às próprias razões, ela não se dobra, ela simplesmente se retira quando ela percebe que um diálogo não tem mais para onde escoar. Ela é o tipo de mulher, de personagem que não trabalha com desperdícios. E essa capacidade dela de transmutar de uma doçura para um cinismo, para uma confissão íntima, por exemplo, é muito magnético. Os diálogos são muito interessantes nesse livro. E acontecem alguns assaltos de sinceridade que, consequentemente, criam uma relação de confiança. Nasce um laço de amizade entre as duas, no auge desses embates que elas têm. E é muito bonito perceber a influência, o efeito dos dias na amizade delas duas. Porque é uma amizade muito inconstante, às vezes é esticada até o desespero, mas que tem um encantamento. E o que justifica a história da Emmerich é a história da Hungria. Palco de convulsões sociais, desfragmentação de territórios, era uma pátria constantemente ameaçada ora pelo comunismo, ora pelo nazismo. Então essa história coletiva desse país moldou a história pessoal da Emmerich, a forma como ela se relacionava com as pessoas, essa cortina de ferro que ela colocou na vida dela. Então, ela não conseguiu sair de um estado, não conseguiu se atualizar, não conseguiu sair desse estado de ceticismo, ela não conseguiu reciclar o próprio lixo dela. E, ao mesmo tempo, ela é muito generosa, ela é muito disponível, ela está sempre disposta a ajudar tanto a patroa, o marido doente ou qualquer vizinho que precise da ajuda dela. Tem um trecho em que a Magda, a patroa, está revisitando essa generosidade, essa humanidade curiosamente contrária a essa personalidade da Emmerenk, ela escreve assim: pois não havia nada de improviso ou casual na maneira como Emmerenk me tratava. Era como se ela tivesse aprendido com a Bíblia, que ela nunca segurou em suas mãos, ou se tivesse aproximado dos apóstolos durante seus 3 anos de escolaridade. Emmerenk não conhecia as palavras de São Paulo, mas as viveu. E a gente sai desse livro sem conhecer de fato a Emmerenk, mas compreendendo ela, tá? Porque nesse jogo de contradições, essa personalidade dela totalmente borrada, com traumas, com coisas que ela não conseguiu superar da trajetória dela, isso cessa qualquer possibilidade de resposta. Para mim foi uma realização ver que uma escritora húngara, depois desse vácuo editorial de tantos anos, chegou aqui para os leitores brasileiros. Eu vejo isso como um resgate histórico muito importante. Inclusive o tradutor da Magda, esse que foi responsável por traduzi-la para o inglês em 2005, ele tem uma fala para um portal húngaro que menciona muito essa importância. Ele diz que esse livro da Magda, ele tem muito a nos dizer sobre o que realmente aconteceu naqueles países infelizes da Europa Ocidental. E como, para alguns escritores, deve ter sido horrível viver num século de desespero absoluto, porque escritores contemporâneos a Magda, eles evitavam ter filhos com medo de, em algum tempo, serem chantageados ou pelo regime comunista ou pelo nazismo. Então, a gente vê a história da Emmerenk, como isso moldou a vida dela pessoal, mas a gente vê também como a história da Hungria moldou a narrativa que esses autores criam. Então ele faz uma associação muito interessante para a gente esvaziar essa teia de preconceitos de que a Hungria é só um país distante, que está sempre na garra de algum totalitarismo ou de esquerda ou da direita. Ele diz que só livros sérios como A Porta pode se opor a esse tipo de pensamento.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Leiam A Porta, conheçam Emeren, que vocês não vão ficar indiferentes a essa mulher. Semana que vem eu tô de volta. Quem gostou, compartilha com os amigos, indica esse livro e se inscreve aqui no canal. Tchau, tchau!